Bom dia, aceite a paz do Pai. A paz existe em nosso coração, em nossa volta, em nosso corpo, em nossas árvores, em nossos animais. A paz é Deus, Deus é amor, Deus é alegria, Deus é tudo que existe na vida. Mas se nós não soubermos aonde buscar a Deus e como buscar a Deus, nós passamos que Deus é um servo nosso. A todo momento, nós, na tristeza, nós tornamos Deus o nosso escravo. Nós falamos, entregaremos tudo nas mãos de Deus, que Deus é responsável por tudo. Não, queridos irmãos e queridas irmãs, Deus nos deu a vida, nos deu o prazer da vida e deu essas coisas maravilhosas, o sol e a chuva. Existe, ao longo do infinito, um conhecimento que Deus está sobre todas as coisas. Mas Jesus falou, faça da sua parte, que da minha eu já fiz. Então vamos analisando, meus queridos irmãos e queridas irmãs. Se nós não fizermos pelo nosso lado, o nosso lado se tornará. Nós achamos que somos o maior aqui na terra. Não. Nós prometemos coisas que vamos deixar as coisas na mão de Deus, colocar as famílias nas mãos de Deus. Lembre-se que Deus te fez, vieste ao mundo igual veio os animais. Mas a nossa missão aqui na terra, ela é bem mais comprida do que o nosso sentimento, o nosso desejo de sermos maior. Mas adiante de tudo, nós somos todos iguais. As religiões são dominadas por homem igual a mim, igual a você, igual a todos, comedor de feijão, de arroz, pecadores. Mas eles, por ter estudado, por ter escolhido o caminho de que eu estou pregando a paz, é aonde nós pegamos e vamos fazendo as coisas diabólicas que não devíamos fazer. Nós temos uma religião que as pessoas, quando falam que está com o Espírito Santo em seu corpo, eles prometem, eu te entrego a minha casa, eu te entrego o cachorro do vizinho, eu entrego o corredor, entrego os pratos, os garfos, és agora o protetor desta casa e nada acontecerá. Mas, meus queridos irmãos e queridas irmãs, como que nós temos essa audácia de pegar e falarmos que nós somos, que eu sou o protetor de todos e entrego vocês na mão de Deus? Não. Deus te fez e trouxe ao mundo. Quando você veio ao mundo, você veio igual veio os primeiros homens primitivos. Esta semana eu estava com um rapaz lá, nós conversando, olhando uma árvore na porta. Eu falei para ele, Deus está nessa árvore. Quantos anos tem que essa árvore está nesse lugar? E quantos mil anos essa árvore foi nativa da terra? Hoje ela dá o mesmo fruto. E por que que nós queremos dar fruto diferente? Dar fruto que não temos condições? Porque pegamos e damos tanta esperança aos outros, falando que eu entreguei vocês na mão de Deus. Deus é Pai, mas nós não somos Pai de Deus. Nós devemos render obediência ao Pai,
porque o Pai é tudo. Deus é o infinito, Deus é as nuvens, Deus é a água, Deus é as plantas, Deus é o sangue que corre nas suas veias, e Deus é esse movimento que está aqui. Nada disso aconteceria se nós não tivesse vindo da origem do Pai que deixou o ser humano. Os homens hoje são diferentes um do outro, porque dentro dessas possibilidades existiu muitas vidas que foram unidas com gente de um país e gente de outro país, gente de uma cor e gente de outra cor. Aí por isso que vem dando essa mistura de moreno, cabelo diferente, porque se fosse quando Deus criou o mundo, que deixou cria-se o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança, cada país nasceu, as pessoas brotaram da terra, ou de outra maneira, diferente. O chinês, o japonês, o alemão, todos têm características diferentes de um para o outro. Mas porque nós não acreditamos nisso e viemos buscar coisas dos papéis, dos homens que estudaram teologia, filosofia, cartoquimia, tantas as coisas, e você tem que acreditar neles. Mas nenhum desses homens que falam que são sábios, eles conhecem o infinito. A ciência, ela joga muitas coisas, como foi feito a água, mas eles não dão conta de fazer a água. Homem nenhum consegue fazer água. Eles buscam através de aparelhos, refrigeração, que faz captação das coisas do ar, e ali gela e forma água. Mas eles não têm condições de formar a água, aquela água que forma daquele gelo externo ali por fora, talvez ela não poderá ser usada para o homem consumir. Mas Deus, com a natureza que fez há milhões de anos, cai a chuva, água cristalina. Talvez vocês não saibam que a água e a terra, a união dos dois, forma vidas novas. Que seria de nós se nós não tivéssemos água para nós beber? Que seria de nós se nós não tivéssemos o pó para nós comer? Porque tudo que nós comemos vem da terra. Seja o líquido ou seja o sólido. O alface, o couve, o repolho, ele brota da terra. Mas ele precisa da água em união com a terra para que brote as coisas. Assim a mesma coisa, nós precisamos de ter Deus no nosso coração. O nosso coração é o nosso ponto de saída para chegar ao Pai. Mas nós não conhecemos, nós não reconhecemos que Deus é o tudo. Aí nós se tornamos superior aqui na terra e queremos ser o chefe da nação. Antes de ontem, eu estava vendo a reportagem de um cara, de um vidente famoso. Diz ele, quando tinha 11 anos, foram expulsos, foram morar num lugar lá, numa rede de esgoto. E uma mulher estava escondida do marido, e a mulher passou a noite passando mal, que ela não podia passar em frente à casa dele, na favela, num lugar lá. Aí ele saiu de manhã cedo e a mulher estava com a barriga doendo, não sei o que, falou, eu te curo, não sei o que lá mais, e foi embora para a rua. Quando chegou a mulher estava curada, já tinha umas 8 mulheres lá com as criancinhas doentes para ele curar. Hoje ele é um vidente famoso, adivinha as coisas. Mas por que ele adivinha as coisas e não evita as coisas? Sim, que a verdade teria que ser revelada antes, não depois. É muito fácil eu gravar 5, 6, 7, 8, 10 vídeos falando que vai cair um avião. No dia que o avião caiu, eu mostro o vídeo. Eu sabia, eu tinha visto. Eu vi a queda do avião. Eu sabia que o avião ia cair. Mas, queridos irmãos e queridas irmãs, eu estou pondo aqui diferente que o sol agora está batendo no meu rosto. Então, meus queridos irmãos e queridas irmãs, nós pegamos e fazemos alguma coisa para que o povo acredite que nós somos o enviado de Deus. Mas todos nós fomos enviados de Deus. Só que nós deixamos Deus verdadeiro e buscamos Deus da idolatria.
Esse Deus da idolatria é o Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Israel, Deus de fulano, Deus de fulano e Deus de fulano. Esse é o Deus com D minúsculo. É o Deus da idolatria. Que o Deus verdadeiro deixou todos nós iguais. Na doença, nós lembramos de Deus e entregamos fulano, fulano e fulano nas mãos dele. E falamos, toma conta dele. Que poder nós temos, meu querido irmão. Na alegria, nós vivemos na pinga, nas bebidas, nas noitadas. Não lembramos de Deus. Porque você não entrega as noitadas nas mãos de Deus também? Fala, Deus, aproveita minha noite aqui para que não aconteça nada comigo. Mas de vez em quando com você acontece, ou com Joaquim, uma tragédia da pinga, das bebidas e de outras coisas. Por que se você é tão temente a Deus nas horas de angústia, não é temente a Deus nas horas boas, de festas e coisas maravilhosas? Não lembramos de Deus. A única hora que nós lembramos de Deus é quando nós estamos num velório, que culpamos a Deus pela morte daquela pessoa. O Joaquim está internado no hospital e nós juntamos 150 dezenas de pessoas e vamos orar por ele. Cada um entrega aquela pessoa na mão de Deus. Mas nós vamos chegando a um ponto de que a pessoa vai caindo, vai caindo. Aí quando nós vemos que não vai ter mais jeito, aí nós falamos assim, entrego na mão de Deus, Deus sabe o que faz. Por que você muda de opinião a cada momento, a cada segundo de que as coisas vêm acontecendo? E não deixamos para nós falarmos assim, hoje Deus vai curar você e você vai levantar esse leito do hospital. Tem os homens que prometem tantas as coisas bonitas aqui na terra, cura, grão de feijão, garrafa d'água, tijolo. Mostra a cura que fez, gente com muleta entrando no seu templo. Mas por que ele não vai nos hospitais, onde tem enfermos, na casa de uma pessoa? Um bêbado na rua não vai lá e tira o vício dele? Por quê? Poderia fazer isso, mas ninguém faz. Mas quando o milagre acontece em uma pessoa, fala ele, eu que orei. Nós oramos, eu pus no meu grupo é o melhor. Meu grupo é capaz de salvar pessoas. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, a cada momento nós pensamos coisa diferente, mas não sabemos a realidade da vida. Quando eu estive com corona e fiquei internado no hospital, fiquei 6 dias internado no mês de junho, que eu saí do hospital, dia 31 de julho de 2021, que eu saí do hospital. Teve gente que falou, seu Batata, o senhor tá bom hoje porque eu pus o senhor no meu grupo de oração e o meu grupo de oração é forte. E eu calado, ouvindo. Deus estava comigo, mas não era comigo. Deus estava na mão daqueles médicos que trabalharam com a paz, com o amor, pelo conhecimento, escolheram aquele ponto de salvar. Aí foi a minha salvação. Mas aqueles médicos foram enviados por Deus, igual eu fui também, igual você foi, Joaquim foi. Mas eles trabalham na realidade com o remédio, não fazendo milagre. Eles não prometem milagre para ninguém. Portanto, eles falam, vamos buscar a Deus, que a sua vida está na mão de Deus. Eles não falam, eu mandei, Deus vem cá e cura esse homem. Não, eles vão pelo remédio. Depois eu vou gravar o vídeo novamente, que a bateria, o cartão do meu celular está acabando. Eu vou terminar o vídeo em casa à noite. Mas falo para vocês, meus queridos irmãos e queridas irmãs, Deus está conosco. Deus é paz, Deus é amor, Deus é tudo que você pensar de bom. Afaste-se do mal, que você estará no bem. Paz de Cristo. Vou dar continuação a esse meu vídeo 383, do qual comecei a gravar dia 9. Mas as coisas, minha irmã estava internada, estava em coma, estava entubada, estava na UTI, e ela ficou 15 dias na UTI. Então ela estava viva,
eu comecei a gravar o vídeo, fui gravando, ou seja, fiz o pedaço para fazer os vídeos, fui adiante, cada dia surgiu um problema, não dava para terminar o vídeo, mas infelizmente nessa segunda-feira agora, dia 17 de janeiro, às 3h30 da manhã, ela veio a óbito, faleceu. Nós tivemos muitas consequências, muitas trajetórias de mudada, viajando para longe, mas graças a Deus tudo deu certo, mas a minha irmã foi ao infinito e seu corpo voltou ao pó igual todos, até as árvores, todas voltam ao pó também. Então, dentro das possibilidades, meus queridos irmãos, queridas irmãs, eu vou continuando o vídeo, dentro dessas possibilidades, ou mesmo o significado de que o vídeo já vinha sendo gravado enquanto ela estava viva, e eu estava falando sobre os médicos, sobre a medicina. Todos nós dependemos de alguém e todos nós temos uma, duas, três utilidades que nós, quando não conseguimos serviço nenhuma, trabalhamos em outra, mas ninguém poderá ser capaz de exercer todas as atividades que tem no mundo. São muitas, então nós não conseguimos fazer de tudo que queremos e tudo que desejamos poder fazer. E dentro dessa possibilidade, eu vou falando para vocês, nós, quando necessitamos de um serviço de um pedreiro, nós temos que procurar um pedreiro. Quando nós necessitamos de uma parte elétrica na casa, nós corremos atrás de um eletricista. Nós, quando estamos doentes, precisamos do médico, nós recorremos à medicina, e a medicina ela é representada pelos médicos, aqueles que estudaram para fazer essas atividades. Quando nós precisamos de chegar a um lugar mais rápido, nós procuramos um voo de avião que vai por cima do espaço, passando por cima de tudo que tem por baixo aqui, e a velocidade maior chega mais rápido. Mas quando nós precisarmos de Deus, nós temos que esquecer a idolatria e buscar ao Pai diretamente, porque realmente, na realidade, tem aqueles que falamos assim, voltando ao mesmo assunto lá do eletricista, do pedreiro, do médico, todos estudam para ganhar dinheiro. Eles têm a boa vontade de fazer o serviço, fazem o serviço bem feito. A mesma coisa são os religiosos que trabalham pelo dinheiro. Aí eles vendem a palavra e continuam vendendo a palavra para ganhar o seu meio de vida e desobedecendo ao Pai, aquele que fez o céu e a terra, que deixou tudo de graça e não cobrou nada de ninguém. Então, dessa possibilidade, meus queridos irmãos, queridas irmãs, vamos voltando agora a esse mesmo patamar de que a vida nossa, nós vamos subindo na idade, vamos subindo, chegamos a um ponto que nós vamos estabilizar e depois vamos voltando à Terra. Então seremos assim uma camada que veio aqui igual a escama de um peixe. Se nós tirarmos uma aqui por baixo, as outras vão ficar sem proteção. Uma escama, uma protege a outra. A mesma coisa somos nós. Nós somos a camada mais velha e vamos cobrindo os filhos e ajudando a cobrir a camada dos netos. Então nós vamos indo embora, os filhos são a segunda camada, os netos são a terceira camada, e assim por diante, as camadas vão sempre sendo a camada mais velha que vai a tendência a ir embora. Triste daqueles que vão embora mais novo, não pela morte que Deus deixou, mas sim por uma tragédia, por uma marca de alguma coisa, de que realmente a pessoa foi embora mais cedo. Mas na lógica da camada, nós vamos, deixamos os filhos vai deixando os nossos netos, nossos bisnetos, e vão separando e vão deixando futuro para novas gerações. Então, dentro das possibilidades, meus queridos irmãos, queridas irmãs, é um sofrimento muito grande. A gente só sabe o sofrimento quando perde um parente. Aí a gente sabe o sofrimento dos outros. Eu fico analisando tanta gente falando sobre as enchentes e aquilo, não é no meu bairro está salvo. Rezando, eu rezo para tomara que não vá no bairro da minha irmã, mas no bairro da outra pessoa que está mais vulnerável às enchentes. Nós não se preocupamos com nada. Mas eu falo para vocês, nós devíamos se preocupar com várias coisas nós devíamos se preocupar. Mas não, nós salvando o nosso lado, da nossa família, o resto pode
e se deteriorando. Então temos essa possibilidade, meus queridos irmãos e queridas irmãs, todos os momentos em que eu falo para vocês que nós temos a cada momento da nossa vida, é que nós, em momentos, nós não respeitamos o sentimento das pessoas e achamos que realmente nós somos livres dessas consequências da vida de que nós somos livres. Não, queridos irmãos e queridas irmãs, nós devemos se encaixar no sofrimento das outras pessoas, porque as outras pessoas também são vulneráveis igual a nós. Você desculpa eu estar gravando com a voz baixinha, porque eu estou dentro de casa aqui, tem um neto chorando de um lado, tem os outros brincando do outro lado, aí eu não posso fazer muito barulho para não incomodar eles lá e para que eles fiquem mais à vontade. Mas que a paz de Cristo seja o elo do nosso futuro. A paz, o amor, a alegria seja o topo aonde nós podemos chegar. E não a maldade, que seria a parte mais baixa de que onde nós estamos. Vamos subir, vamos chegar ao infinito, que é onde está o Pai, o Filho e talvez o Espírito Santo, do qual se denominam Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas destinadas em uma só, mas tem uma grande diferença entre esses três. Porque lá na Bíblia está escrito, algumas partes lá, se ofenderes ao Filho, serás perdoado. Se ofenderes ao Pai, serás perdoado. Mas se blasfemar, ou seja, ofender, o Espírito Santo estará na chama do fogo do inferno. Então, minha gente, pelo que está na Bíblia, não é um só. Não é Pai, Filho e Espírito Santo, e sim as três pessoas em uma só. Tem diferença muito grande. Então vamos buscar, vamos esquecer as três palavras e vamos buscar o Pai, aquele que fez o céu e a terra. Esse é o poderoso que nós podemos buscá-lo e adorá-lo em todas as coisas, nos ramos, nas folhas, nas águas, nos lixos, em todos os lugares, a obra de Deus está ali. Então você, não resta dúvida que você é um pedaço da obra de Deus. Você se alimenta dos frutos que Deus deixou. As plantas até hoje dão o mesmo fruto. O mesmo fruto são gerados para o alimento de todas as pessoas de que vivem aqui na terra. Nós necessitamos da água e do pó para a nossa sobrevivência. Então, igual eu voltei falando para vocês, a minha irmã faleceu nessa segunda-feira, dia 17, que hoje é 18, faleceu às 3 horas, às 1h30 da manhã, perdão, 1h30 da manhã, ela faleceu, mas as consequências da vida é um ponto de que a gente chega e a gente não sabe onde é o infinito. Então, venho voltando a falar para vocês, nós tivemos dentro do grupo de oração que foi feito para receber oração para Cida, que é a minha irmã. Mas nós tivemos, foi mais de 1000 quadrinhos de mensagem de todos os tipos de santo, de barro, de tinta, de imagem feita em computação gráfica, representando a Deus. Ou seja, representando não, enviando ordem para Deus, que Deus curasse os enfermos, falamos assim, no sentido. Então eu tive a curiosidade de tentar salvar no meu computador todas as mensagens, mas não consegui ainda. Mas o grupo, eu acho que foi desfeito, eu acho que sai do computador, não sei, perde tudo. Mas nós tivemos tantas pessoas dando ordem para Deus, tantas pessoas prometendo que Deus estava no comando, tantas pessoas prometendo e falando que Deus, Nossa Senhora Aparecida, Santo Fulano, estava na frente e ele ia sair daquela. Mas em uma mensagem eu respondi: ela não está na mão de Deus, ela está aqui na terra, na mão dos homens, dos médicos. Agora esses médicos, eles são os filhos de Deus
eles trabalham pela força de curar, porque a força deles curar as pessoas é o salário deles que eles trabalham para sobrevivência, que realmente é certo. Porque nós voltamos a trabalhar lá sobre o pedreiro que faz o serviço para receber o seu galadão, receber a sua grana, receber o seu denário, o seu dinheiro, o seu cobre, para manter a sua vida. Porque todos nós que vivemos aqui na Terra, nós temos que arrumar um meio de vida. Por exemplo, hoje, eu criei meus filhos trabalhando na rua, molando alicate, cutícula, nos salões, andando numa bicicleta, andando num mobilete, andando num carro velho, caindo nos pedaços. Trabalhei 25 anos para criar meus filhos. Ou seja, ele já tem 34 anos, o mais velho, foi criado nesta minha profissão de amolar alicate, tesoura, consegui criá-los. Então, igual a todos os que têm o poder mais aquisitivo, que pode pagar a universidade, eles trabalham por um nível mais alto, igual o advogado, o padre, o médico, o aviador, a parte elétrica, eletrônica, megatônica, não sei como é, tem tanto nome na ciência de que o povo trabalha ali para fazer aquele. Mas os médicos são diferentes, eles trabalham para salvar a vida. Então eles se glorificam quando eles salvam a vida. O remédio existe, mas eles não têm uma bola, ou seja, uma lâmpada aqui na testa para focalizar lá dentro do cérebro, dentro do corpo, do organismo da pessoa, para saber a doença. Tem os aparelhos feitos pelo homem. Os aparelhos que os homens pegaram o material da terra e fizeram o aparelho, porque tudo que vem da terra. Não pensamos nós de que realmente nós somos o dono do mundo. Não, nós precisamos do pedreiro, do pintor, do mecânico, do eletricista. Então tem as pessoas que se especializaram naquilo e vão buscando as outras pessoas especializadas e vão fazendo o serviço que ele não sabe fazer e ele é especializado em outra coisa. Mesmo assim somos nós, não entendemos da medicina. Mas buscamos na mão dos homens e entregamos nossos parentes, do qual fica confinado lá, que nós não temos o direito de ver. Não temos o direito de vê-lo. Ele fica lá confinado, 24 horas, o médico chega e fala, está assim, assim, posso entrar? Não. Então, nós não sabemos o que acontece lá para dentro, dentro das novas normas que existem dentro da medicina, no Conselho Regional de Medicina, no Conselho Federal de Medicina, no Conselho Estadual de Medicina, nós não sabemos o que acontece, que é o segredo deles. Então, nós não sabemos de nada disso aí, meus queridos irmãos, queridas irmãs, então ficamos às escuras. Mas o que eu falo para vocês, meus queridos irmãos, queridas irmãs, nós esquecemos do Deus que fez o céu e a terra, e buscamos o Deus da idolatria, o Deus de barro, o Deus colorido, o Deus de computação gráfica. Nós buscamos esse Deus, o Deus do dinheiro, buscamos a salvação na mão daquele que estudaram muito, que eu falei para vocês, e vende a salvação. Mas dentro da responsabilidade, meus queridos irmãos, queridas irmãs, esqueça a idolatria, esqueça o dinheiro para comprar a salvação. Em Atos dos Apóstolos 17, nós temos uma parte de qual Paulo explica bem direitinho. Você acredita na Bíblia? Então vai em Atos dos Apóstolos 17, leia. Está escrito assim, atenienses andando por vossa cidade. Encontrei várias descrições, várias denominações. Encontrei uma que estava com essa descrição, ao Deus desconhecido. Aí Paulo reflete, fala, mas o Deus desconhecido que vós venerais sem conhecer, é o que vos apresento, é aquele que fez o céu e a terra, te deu ar, te deu a vida, deu tudo. Este é o dono do mundo. Não habitará em santuário feito pela mão do homem, e nem viverá pelo dinheiro. Não ficarás escondidas, como que querem alguma coisa, pedindo, prometendo
que a salvação está na mão dele. Esses são os falsos profetas, os canglosos, que vêm, estudam, faz faculdade e te vende com a mentira, vende a salvação. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, eu falo, seu parente que está no hospital, ele não está na mão de Deus. Está na mão dos médicos ali. Está na mão dos médicos, não na mão de Deus. Agora, nós orarmos a Deus, poderemos fazer as orações. Mas tome cuidado, talvez você está usando o Deus da idolatria, aquele Deus que dá dinheiro, aquele Deus que faz aquilo, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Salomão, Deus de Pedro, Deus de Davi, Deus de Israel, Deus de outros lugares. Esses são os deuses que você deve se afastar deles e buscar aquele que fez o céu e a terra. Esse é o Altíssimo, é o Deus verdadeiro. Busque a Ele. A esmola é feita entre você, o pai e o necessitado. Não faça com que se toque as trombetas para todo mundo ver que você deu uma esmola. A mesma coisa. Não pague pela salvação. Que o Deus só existe um. Agora, quando você sai de uma igreja e vai para outra, fala, ali eu encontrei o Deus verdadeiro. Aquele outro Deus era mentiroso. Porque a própria Bíblia ela já fala sobre o Deus com D minúsculo. É o Deus da idolatria que você idolatra. Mas busca o Pai, aquele que fez o céu e a terra. Esse é o verdadeiro. Não minta para o povo. Jesus te ama. Jesus é fiel. Não adianta você mentir para o povo se você não é a verdade, se você não é fiel. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Não é uma mentira. Conhecereis a verdade e sereis a verdade. Conheceis a paz e serás a paz. Conheceis a Deus e serás o Filho de Deus. Não adianta você usar mentira para apresentar que Jesus é fiel, Deus é fiel. O Pai, o Filho e o Espírito Santo falam que é 3 pessoas distintas em uma só. Mas não é uma só, são 3 pessoas diferentes. Porque quando na Bíblia fala assim, se pecar contra o Pai, serás perdoado. Se pecares contra o Filho, serás perdoado. Mas se pecares ou blasfemais contra o Espírito Santo, estarás na profundeza do inferno. Então, com o Pai e com o Filho você pode brincar. Não com o Espírito Santo, não. Mas quem é o Espírito Santo? Sobre essas palavras, no vídeo 384 que eu vou fazer daqui umas horas, uma semana, uns dias, eu vou falar sobre isso mais. E vocês vão analisando o que será. Aguarde um novo vídeo que eu vou lançar, falando sobre a morte, sobre a vida eterna, sobre a vida que acabou aqui na Terra e sobre as coisas do infinito e as coisas da Terra. Que a paz de Cristo seja aceita por vocês, a bênção do Pai também seja aceita por vocês. Paz de Cristo.